Cumprimento aqui amigos, né, e grandes nomes da arbitragem, professor Gilberto Juste, professora Selma, uma satisfação muito grande estar dividindo esse painel com os senhores, autoridades públicas, professores de direito, é uma enorme satisfação estar aqui. Eu, na medida em que a gente está conversando um pouquinho sobre técnicas de busca da efetividade processual, eu não poderia deixar, e também falamos um pouquinho sobre a experiência portuguesa, eu não poderia deixar de fazer menção ao que o Portugal fez com relação à desjudicialização da execução. E vou fazer isso rapidamente, apenas para chegarmos aqui no ponto de por que ou não pensarmos numa arbitragem no Brasil. Eu acredito que lá eles tinham também, obviamente, com a devida proporção, um grande desafio de melhorar a técnica de obtenção do pagamento de dinheiro. E começaram, então, com a desjudicialização do processo de execução. Reformas de 2003, reformas de 2008, CPC 13, que, inclusive, dinamiza muito bem o poder entre a secretaria, o agente de execução e o juiz. E chegamos com a lei do PEPEX de 2014. Essa lei eu achei fundamental, né? A lei do PEPEX, ela inclusive gera uma busca de bens pré-judicial, né? Uma forma de se chegar à obtenção de bens antes mesmo do início de um procedimento de cobrança. Vejam, nós temos então, com a menção, com a existência a um título executivo, formas de se chegar a uma produção de provas, vamos dizer assim, ou uma busca, na verdade, de aferição, se o crédito pode ou não ser pago. Mas o mais importante é a aferição do título. Então, o sistema português, além de se preocupar com a arbitragem, ele caminhou muito para técnicas de aceleração da busca de pagamento. Vamos agora à reflexão do porquê ou não de uma arbitragem. O que gera a arbitragem? A arbitragem, no final do dia, gera uma solução de mérito, gera um título. O fato de você ter um título não significa que você terá a obtenção do pagamento de forma mais rápida. O drama brasileiro ainda existe, né? Mal ou bem, o que você transfere para uma câmara arbitral é uma lide, né? No final do dia, a arbitragem é uma lide, obviamente regida por sistemas próprios, princípios próprios, mas não deixa de ser uma lide, uma dinâmica de confronto, aonde você terá um título e esse título depois terá o desafio de ser cumprido no Poder Judiciário. Nós ainda não temos um transporte muito claro sobre exatamente como que a sentença arbitral ela é cumprida espontaneamente. Diante disso, eu acho que um desafio que fica para a mesa é até que ponto nós teríamos uma mudança efetiva de comportamento, pensando nas execuções fiscais, onde nós temos uma taxa de performance de 4%, execuções que duram de 8 a 16 anos e com o juiz trabalhando 10 horas e 22 minutos ao longo de um processo que dura 8 anos, isso é levantamento público, levantamento do IPEA, com uma solução de mérito mais rápida. E será que será mais rápida? Eu gostei da ideia de transferir a competência do CARF para uma câmara arbitral. Essa ideia me parece interessante, mas ficam algumas dúvidas. Primeiro, custo, né? Quanto custa? Quer dizer, como, na verdade, nós teríamos esse desafio para o contribuinte, muitas vezes, que vai litigar contra um auto de infração, quer dizer, ele já tem o problema de contratar, e aí pensando aqui como grande cliente que sou, já que sou classificado também como grande contribuinte, né? Na verdade, eu já tenho, na verdade, o desafio de contratar um grande escritório de advocacia, muitas vezes os autos de infração não são pequenos, né? Já tenho esse custo. Quanto mais eu terei, enfim, custos adicionais para estar numa câmara arbitral. Segundo ponto, como os árbitros serão indicados? Eu acho que, claro, é louvável a iniciativa de 1996 até aqui, sendo mais preciso, de 2001 até aqui, de termos um procedimento diferente para termos esta lide, que é a lide arbitral. Eu não coloco em dúvidas aqui a vantagem da arbitragem. O ponto é, nós ainda temos um sistema recém-nascido, né? Eu acho que é até um pouco injusto fazermmos críticas à arbitragem. A arbitragem tem 15 anos de prática, né? Colocando, enfim, todos aqui no mesmo contexto, ela é praticada desde 2001. Há defeitos? Há defeitos. Claro que há, né? Seria até injusto começar a descrevê-los, porque nós temos um sistema que está começando a viver. Então, como que essas grandes críticas viriam para o caso concreto quando se pensa no modelo tributário? Terceiro ponto, e esse eu prometo que eu encerro para não monopolizar a palavra, quando eu penso na execução tributária, eu penso numa execução um pouco diferente da execução do processo civil tradicional. A execução tributária ela já começa numa grande vantagem para o poder público, né? Você já tem um título executivo e a primeira iniciativa e tradicional iniciativa do devedor são os embargos e para ele conseguir o efeito suspensivo ele já precisa garantir.
né? A cognição, muitas vezes, ela será ampla através dos embargos do devedor. Como que isso vai se dar no modelo arbitral? Porque o sistema arbitral ele é mais restrito quando eu penso na ação anulatória. As hipóteses estão no artigo 32 ou 33, né? 33, 90 dias. Para entrar com a ação anulatória. 32. Então, são hipóteses restritas, são algumas situações realmente de anomalia no procedimento, mas será que eu terei, enfim, muitas vezes essa minha primeira partida no Poder Judiciário, ela terá, então, uma cognição menor. Faz sentido? Não faz sentido? Como é que eu suspendo o crédito tributário mediante garantia está suspenso? Liminares, que são coisas fundamentais quando se pensa em grandes contenciosos tributários. Quer dizer, havendo cláusula arbitral, o árbitro, muitas vezes, ele não se sente à vontade para dar liminares. Isso é uma realidade, a gente sabe disso. Então, eu vou para o Poder Judiciário para obter essas liminares ou não? Então, são situações que eu coloco para pensarmos. E um último ponto, gostaria de elogiar publicamente o artigo que o Bruno Menha fez, junto com a professora Mirna Cianti, sobre a aplicação do artigo 190, que é o negócio processual, né? Eu acho que também são maneiras diferentes de pensar essa negociação que com o poder público acabou sendo viabilizada, né, desde que cumpridos os requisitos do artigo 37, e gostaria de elogiar também a preocupação com a uniformidade na aplicação dos entendimentos do CARF. A criação do sistema de precedentes também auxilia bastante nisso, são coisas que o CPC ajudam também. É só isso. Obrigado. A gente pode perceber que a gente tem muito mais dúvidas do que respostas, né? Acho que todos aqui, por isso o debate ele é tão frutífero. Vou passar a palavra para o Joaquim Muniz, na ordem da inscrição. Em primeiro lugar, agradecer o convite e parabenizar o professor Adams pela belíssima palestra. É um grande ponto você ter alguém que tem uma posição de tanto destaque na administração pública estar do outro lado da mesa, porque a ideia de utilização de meios alternativos de solução de conflito tem a ver com isso, né? Quebrar essa barreira que se tem hoje da administração pública de um lado, o ente privado do outro, com uma visão adversarial, como se fossem inimigos, como o advogado privado sempre está querendo não pagar o imposto, não cumprir com a obrigação, e, ao mesmo tempo, essa visão nossa da administração pública como aquele que quer cobrar o imposto, mesmo quando não é devido, está sempre querendo obrigar alguma coisa que a gente não está, de fato, obrigado. Uma mudança de mentalidade passa por esse tipo de diálogo e por esse tipo de trânsito, né? E, por isso, essa palestra do professor Adams foi tão boa. Isso tem a ver com alguns... Eu gostei tanto da palestra dele que eu vou fazer meus comentários com base justamente naqueles 4 tópicos que ele ressaltou, que eu acho que são os 4 desafios. O primeiro, a questão da indisponibilidade do direito, né? Agora, se a gente for pensar profundamente, isso aí é um certo mito da indisponibilidade do direito público. Porque, se a gente for pensar, boa parte do direito público não é totalmente indisponível. Se for pegar na parte ambiental, boa parte das questões ambientais se resolve por termos de ajustamento de conduta. Você vê em acordo de leniência, hoje em dia, você vê programas de parcelamento que todos os entes tributários aplicam, né? Esses programas mesmo de conciliação, quer dizer, a tendência, eu vejo que houve uma certa clivagem entre o direito administrativo real e o direito administrativo que nós arbitralistas aplicamos. Existe uma grande diferença, porque nós temos acho que a gente parou um pouquinho na metade do século passado, nós temos aquele clichê do direito público como direito absolutamente indisponível, quando, na verdade, o direito administrativo moderno já ultrapassou isso. Os próprios autores que a gente cita são autores antigos, o que mostra talvez a gente esteja estudando de arbitragem sem ter estudado direito administrativo com tanto moderno, né? O direito administrativo que está sendo construído hoje, inclusive na administração do professor Adams, que justamente passa dessa ideia de separação absoluta e permite, sim, a disponibilidade de certos direitos. Eu acho que existe conceitualmente, existe uma grande confusão entre direito indisponível e norma de ordem pública. Quer dizer, eu posso deixar de pagar um imposto que está ali na lei tributária, dito que é pago? Eu posso fazer esse tipo de acordo com a administração pública? Não. Mas isso impede uma arbitragem tributária que vai discutir, por exemplo, uma questão fática? Para mim, não impede, porque o que está falando ali não é direito indisponível.
No máximo, você pode ter uma aplicação de ordem pública que você não poderia deixar de aplicar. Então, é muito importante a gente quebrar esse paradigma e fazer a interpretação do que é direito indisponível de maneira bastante restrita, porque eu não sou conhecedor de direito tributário, mas como contribuinte e como advogado, que às vezes os clientes têm problemas tributários, parte é de direito, mas uma grande quantidade de vezes é a questão fática. Eu vejo clientes, às vezes, tendo que dar caixas e caixas e caixas e caixas de documento para os órgãos tributários. Será que abrir permitir que se faça uma arbitragem, que aquela questão fática seja feita por alguém, para uma auditoria especializada, que vai fazer aquilo de pé nas costas, não seria melhor para todo mundo? Do que, ao invés de onerar a administração pública, a gente chega no... Eu me lembro, quando era estagiário, cheguei a fazer um pouquinho de tributário, você vai para qualquer órgão federal, estadual, municipal, tem sempre aquelas montanhas de processos, que são as montanhas dos fatos, né? Que tem que mergulhar. E por isso que o processo tributário é lento, e por isso que os órgãos, seja Receita Federal, seja Receitas estaduais, são relativamente lentos, porque a questão fática é muito, muito pesada. Se a gente permitir a ajuda da arbitragem, por exemplo, essa questão fática, isso não está... E daí eu não vejo absolutamente nenhum direito indisponível com relação a isso. Será que a gente não está dando um passo adiante muito, muito importante? Porque é bom para todo mundo. É bom para o administrado, né, para o contribuinte, porque ele já forneceu informações, ele quer ver aquilo resolvido. Quem tem um problema grande, a primeira coisa que ele quer fazer é resolver rápido, né? Essa não... E é bom para a administração pública, porque o quanto desses 2,5 trilhões de créditos, na verdade, não existem. E seria muito melhor receber 1 trilhão agora do que receber 2,5 nunca. Eu acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, seguindo a questão da vantajosidade. Vantajosidade, difícil de falar, né? Espero que ele na gravação pegar aqui. Vamos editar, vou botar o William Bonner me dublando, né? Porque, a princípio, você pode pensar... Existem dois lados ali. Porque, por um lado, é melhor para a administração pública você imaginar que o processo administrativo é um processo lento, se você fizer uma arbitragem rápida, porque você pode colocar pessoas trabalhando isso, você pode botar secretários e auditorias para fazer aquilo rápido, se for uma questão fática, e fazer em 6 meses, o que demora 2, 3, 4, 5 anos. Isso para administração, isso é uma vantagem imensa, porque tempo é dinheiro, inclusive para a administração pública. Mas, por outro lado, também, boa parte... Sendo realista, boa parte desse imenso crédito que a administração pública diz que tem, não tem, né? Boa parte dos autos de infração são com base em leis que, ao final, são declaradas inconstitucionais, ilegais. Então, acho que o grande paradigma ali, isso é fantástico. Se utilizasse mais esses métodos adequados, você teria uma administração pública que conseguiria cobrar a receita muito mais rápido, mas também você teria os seus erros muito mais rapidamente identificados, o que seria excelente em termos de institucionalidade do país, porque você não cria o incentivo a se fazer normas que não sejam normas corretas, e o que não ocorre com tanta frequência na União Federal, mas quando você fala em municípios, existem certas indústrias, por exemplo, em municípios, certos estados, de algumas leis claramente inconstitucionais ou claramente ilegais, que você vai, mesmo assim, fazendo, porque alguns contribuintes pagam e só os outros mais sofisticados que vão questionar. E, às vezes, você entra num refis da vida, mesmo estando errado, você, dependendo das condições do risco, você aceita. Então, em termos institucionais, é muito grande. Não sei se existe vantajosidade, mas eu acho que, em termos de institucionalidade, a arbitragem é muito importante. Agora, o grande problema que eu vejo é a questão de segurança jurídica, porque, e temos aqui grandes nomes da arbitragem, uma questão que nós discutimos no mundo da arbitragem é você não criar precedentes. Por exemplo, boa parte das arbitragens que eu faço são construções, o direito da construção hoje está sendo construído na arbitragem, em processos confidenciais. As grandes obras não vão para o Poder Judiciário, vão para a arbitragem. Então, o direito está sendo construído e só a gente que milita sabe.
E você não sabe... Por questão da confidencialidade. Então, lógico que a arbitragem tributária não seria confidencial. Mas como você garantir que haja uma uniformização? Porque isso é essencial no ponto de vista tributário, porque é segurança jurídica. Muitas vezes, meus colegas tributários, ao invés de olhar a lei, vão logo na jurisprudência. Como evitar que a utilização da arbitragem vá criar uma jurisprudência picadinha demais? Você vai olhar, as coisas não irão mais para o STJ, para o STF, e aí você perde esse caráter didático da jurisprudência e perde bastante da segurança jurídica. E a questão da imemorialidade, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Como é que o administrador público vai se submeter a um processo que é rápido? Eu vejo isso pelos clientes, quando digo, olha, entra com a arbitragem, ou se prepara quando tem uma arbitragem, quando é réu, porque o resultado vem logo. Então, se você fez alguma coisa errada, me conta, porque rapidamente você vai ficar sabendo. Agora, os entes privados erram um pouquinho menos que os entes públicos, né? Eu acho que o grande desafio é o ente público que tem um mandato e tem a segurança que os erros dele vão ficar para o sucessor, não vão ficar mais para o sucessor. Por exemplo, uma legislação tributária que seja claramente legal, mas ele use para inflar a receita. Acho que esse é o grande desafio que se tem de resistência política. Vários entes não vão querer arbitragem porque não querem um processo rápido, preferem não receber a receita do que ter o seu erro politicamente publicizado. Eu posso fazer só uns comentários rápidos aqui? Eu só queria pontuar a questão do... Eu acho a questão da arbitragem factível, eu acho que a exigência que nós fazemos de garantia na execução fiscal não devia existir, não faz sentido, porque nós construímos alternativas a ela, como a pré-executividade. Assim, eu vou voltar para você voltar para a AGU. Não, mas na verdade a proposta é um pouco essa. A proposta que havia, inclusive, era pouco essa. Ele fazer como título executivo judicial no Código de Processo, que acabou com a garantia, porque não faz sentido. Invariavelmente, nós criamos bengalas, criamos muletas para bypassar o que a lei estabelece. E, de fato, a arbitragem se torna uma fase do processo administrativo. Ela se torna uma continuidade desse processo administrativo. E, nesse sentido, ela é mais efetiva. Agora, eu só queria apontar assim, o quanto nós temos dificuldade de chegar a consensos. Então, pega só o debate de leniência hoje. O que é reparação? Como é que eu reparo corrupção? Não tem número. O número anterior sempre vai ser menor que o próximo, porque o órgão vai sempre querer botar o número maior. Uma vez eu discuti isso com o ministro Benjaminzinho e disse assim, ministro, na verdade, precisa chegar ao entendimento de número, claro que não é uma coisa arbitrária, mas também não é uma coisa certeza, não vai ter certeza nunca. Vai chegar a alguns parâmetros que vão indicar uma composição. E qual a vantagem da composição? A rapidez. É isso que a tua composição traz. Então, o grande problema que eu vejo é que nós queremos certeza. Eu estou falando por causa da questão da uniformidade. Nós temos jurisprudência uniforme no país? Não temos em São Paulo. Com um tribunal de 400, quase 400 desembargadores, que uniformidade nós temos? Nenhuma. No STJ. Quantas súmulas vinculantes estão pendentes de julgamento do Supremo? Quantos casos repetitivos estão pendentes de decisão? Porque o sistema não funciona na lógica que está estruturado. Então, eu estou falando da questão da diversidade porque, para mim, esse é o menor problema. Porque já é uma realidade hoje. Hoje não tem uniformidade na administração tributária ou na administração pública. Eu vou no auditor ter uma orientação, no outro tem outra. E não é culpa do auditor, é porque ele interpreta isoladamente. Porque o sistema não foi, o sistema de consulta não é incentivado, ele não tem a potência que ele pode oferecer de uniformidade. Então, essa é a realidade hoje que eu acho que, para mim... E qual o problema de criar uniformidade? Que ela torna impeditivo da solução. Ela cria um problema intransponível para a solução da arbitragem. O que nós precisamos hoje? Soluções rápidas. É por assim. Vocês imaginam uma realidade em que eu vou ter, em vez de 100 milhões de processos,
Vamos lá, 20 milhões de processos na justiça brasileira. Em vez de ver 3,3 trilhões de reais em cobrança, eu vou ter lá uma cobrança de 100 milhões de reais. Isso muda, essa realidade ela muda em tal substância. E eu vou dar um exemplo que me parece que é uma coisa que eu discuti muito com o Heleno, que é o modelo italiano, né? A transação por adesão. Aliás, isso é uma coisa, na lei de mediação tem uma figura cuja possibilidade, que é a transação de adesão, que é fantástica. Ela tem um alcance muito maior do que aqueles poucos artiguinhos. Mas, na transação de adesão que eles adotaram, eles resolveram a maior parte dos passivos tributários deles. Eles compuseram a maior parte dos passivos tributários. A tal ponto, isso eu ouvi do diretor de contencioso tributário da agência, a tal ponto que eles adotaram como princípio indúbio pro contribuinte. Porque eles preferiam não ter menos litígio e mais rapidez. Joaquim, eu fiquei pensando também, enquanto você falava num exemplo, uma questão de classificação fiscal, que vai determinar a alíquota o X ou Y do imposto de importação e do IPI. Quanto tempo você leva para discutir uma questão de classificação fiscal administrativa e depois judicialmente, passando por uma perícia? Facilmente você leva no administrativo uns 5 anos, depois mais uns 3 anos até enfrentar a fase de perícia. Talvez com árbitros técnicos, como foi bem destacado pelos nossos colegas portugueses, resolver isso seria uma coisa muito mais fácil. Então, acho que é um exemplo que se enquadra bem no que você falou. Eu vou passar a palavra agora para o Jorge, na sequência para o Gilberto. Primeiramente, bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde. Eu queria agradecer em nome da festa, ainda aí, do presidente Paulo Scaff, doutor Honda, a oportunidade de estar aqui. Eu queria dar uma visão um pouquinho diferente, apesar da gente estar cercado da academia, mas do que a gente vê lá na FESP no dia a dia, da reação dos empresários com relação a toda essa questão fiscal. A gente tem a grande queixa hoje maior é da injustiça do processo. Os empresários sérios, as pessoas que realmente têm um planejamento empresarial onde o pagamento de tributo é, obviamente, uma das partes fundamentais de você planejar a sua operação, não querem não pagar. Né? O que está acontecendo hoje, a visão do empresário hoje, é da incapacidade do Estado de dar para ele uma resposta rápida e justa de uma discussão sobre determinado tributo. Não é discussão de pagar ou não pagar, mas é o quanto e se aquilo é devido realmente ou não. A gente fala muito aqui em solução alternativa de conflito, falou muito do custo, né? O custo da arbitragem, o custo... Quanto custa hoje discutir um tributo? Autos de infração de bilhão não é mais uma coisa inédita. Os grandes contribuintes têm cada vez mais se enfrentado questões de garantia para discussão de autos de infração. Né? Então, o custo é real. Se você perguntar para um empresário hoje qualquer se ele prefere depositar em juízo aquela discussão para garantir um processo que vai levar 5 anos no CARF, mais 10 no judiciário, ou se ele prefere pagar uma arbitragem, muito provavelmente ele vai, pelo menos, reavaliar essa situação. Então, assim, o custo não me parece que, sob o ponto de vista do empresário, seja algo impeditivo para se apresentar resoluções alternativas de conflito. Me parece que é muito mais a forma como isso vai resultar do que a figura em si. Ou seja, o empresário precisa ter a confiança, a garantia que, se ele optar por uma solução alternativa de resolução de conflito, ele vai ter a mesma segurança jurídica que ele teria indo ao judiciário. Isso eu acho que é o primeiro grande ponto. O segundo ponto é, a gente precisa efetivamente mudar a legislação ou permitir que a União interprete a legislação que a gente tem hoje de uma forma mais flexível, sem ter responsabilidades administrativas e pessoais ao interpretar. Ou seja, o CPC hoje prevê uma mediação antes da instauração do processo. Ele não dá restrição. Qualquer matéria pode ser, inclusive matéria tributária. Agora, a gente precisa passar por uma educação
no judiciário, uma educação na própria administração pública que permita interpretar a lei de uma forma mais flexível. 3 trilhões de dívida tributária não existe. A gente pega os primeiros 5 ou 10 devedores, a gente vê que são massas falidas, são empresas que já encerraram suas atividades. Se fosse na iniciativa privada, isso ia para prejuízo no balanço. Né? Por que você não pode, na administração pública, ter uma visão empresarial nesse sentido, ou seja, realizar o prejuízo? Né? Talvez aí precise de uma adequação legislativa, pode ser. Mas, assim, o que eu acho que hoje a realidade é o seguinte: muito se fala, o empresário espera um refis, o empresário... Não, na verdade é o seguinte, não existe alternativa. A alternativa para um parcelamento, que é uma forma de solução alternativa, é você discutir aquela dívida durante anos. E o que se discute muito? Não é justo você pagar 75% de multa quando você se voluntaria para dizer que está errado, uma discussão que, às vezes, é um lançamento errado, é uma data, é um formulário preenchido de forma não correta, não é intencional, não é no objetivo de não pagar o imposto. Esse que não paga o imposto não vai pagar imposto com refis, com transação tributária, com execução fiscal. Esse está fora do sistema. Aquele que está dentro do sistema, ele precisa de um sistema claro e fácil de ser discutido, de ser solucionado. O projeto de lei que você falou agora do Estado de São Paulo, ele tem uma figura muito interessante. Ele te dá uma atuação educativa. Quer dizer, você está lá no ranking A ou B, você dá lá o ranking de conformidade, e isso permite que a autoridade fiscal vá na sua empresa e te autue educativamente. Ou seja, ele te dá vamos discutir aqui. Por que você lançou essa nota assim? Por que você classificou essa mercadoria assim? Então, por que não passar por isso dentro de um sistema de resolução alternativa? Então, eu acho que a gente tem um grupo de trabalho na FESP que está estudando isso de uma forma bastante profunda, tem a colaboração aí do professor Adams, do professor Heleno, e a visão que eu tenho lá como demanda do meu cliente, que é o empresário, que precisa de uma solução jurídica confortável para que ele possa fazer um planejamento financeiro, planejamento fiscal, que é normal, que qualquer país do mundo o empresário faz um planejamento tributário com segurança, com legalidade. É a segurança que a solução que for apresentada para ele discutir e pagar um tributo seja efetivamente validada. Né? Não adianta a gente discutir, fazer um modelo de solução alternativa de conflito que no papel está ótimo, está perfeito, e o judiciário ir contra. Né? Os órgãos reguladores, os tribunais de conta, o próprio judiciário oferecer resistência e não aceitar aquela alternativa. Como todo mundo está dizendo aqui, não é a solução única, mas é uma alternativa que vai dar segurança, vai dar rapidez e vai desafogar o judiciário para que ele possa se debruçar em grandes questões constitucionais ou grandes questões tributárias. Não há sentido você ir para a STJ discutir a alíquota de imposto. Não faz sentido ocupar o tribunal com esse tipo de assunto, que poderia ser definido, por exemplo, num novo modelo de CARF, num tribunal arbitral, onde o CARF poderia ser colocado como um órgão deliberativo para questões, não é questões menores, mas questões mais ordinárias, vamos dizer assim. Posso só... Muito obrigada. Elias, perdão, a gente claro. tem muitos inscritos, então, claro, a sua contribuição, se você puder fazer só o final, estou com medo que não dê tempo de todos falarem. Gilberto. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer imensamente o convite, cumprimentar na pessoa da Andréia, da Tatiana, a organização, e também parabenizar o Dr. Adams. Falar depois do meio-dia já começa a ficar complicado, porque a gente compete com o estômago das pessoas. Então, eu vou tentar ser bastante breve e vou aproveitar dois benefícios que eu tenho aqui. Primeiro, eu não sou tributarista, conheço muito pouco de direito tributário, infelizmente, então eu tenho o benefício de falar alguma besteira e vocês me perdoarem. E segundo, por ser arbitreiro, como foi dito aqui, essa eu aprendi hoje. Eu sempre achei que era arbitralista. Arbitreiro é novo, parece marqueteiro, mas está valendo. E também por ser o mais idoso da mesa, porque apesar da Selma, evidentemente, ser a mais experiente, a mais competente, eu sou mais velho, ela é mais nova que eu. Portanto, eu vou aproveitar isso para contribuir com um pouquinho só do histórico
do que nós passamos nos últimos 25 anos para a consolidação da arbitragem no Brasil e ver no que disso a gente pode aproveitar nessa nova etapa que nós temos para desenvolver a arbitragem no direito tributário. Em primeiro lugar, rapidamente, eu queria deixar claro que a arbitragem não começou no Brasil por conta do volume de ações no Poder Judiciário. Nós não podemos nos ater a essa comparação. Se nós ficarmos batendo na tecla de que a arbitragem vem para salvar o Judiciário, para aliviar o Judiciário, nós vamos dar murro em ponta de faca, nós vamos criar inimizades, nós vamos criar antipatias. Não foi nem por isso que a arbitragem começou no Brasil. A arbitragem começou no Brasil por uma questão internacional. A arbitragem começou no Brasil por pressão no final dos anos 80, princípio dos anos 90, porque o Brasil não vinha cumprindo com compromissos assumidos no final da década de 70, no começo da década de 80. Os senhores aqui, a maioria não era nem nascido, mas o Brasil se entupiu de dinheiro na ocasião, empréstimos a rodo, operações 63, repasses de empréstimos externos, onde vinha obrigatoriamente cláusula arbitral, porque havia participação do FMI, do Fundo Monetário, do Banco Mundial. E o Brasil foi aceitando a arbitragem, porque queria o dinheiro. Na hora que começou a haver inadimplemento, questionou-se a validade do Estado brasileiro se submeter à arbitragem. E aí, por uma questão do Estado brasileiro, que também, historicamente, ainda não se venceu, que é da questão da soberania, da questão de levar a ferro e fogo a doutrina Calvo, que é quem são os estrangeiros, ou um tribunal arbitral em Nova York para decidir sobre o interesse público brasileiro. Então, daí veio uma pressão enorme que se traduziu, obviamente, no movimento interno, no Poder Legislativo primeiro, havia vários projetos de leis, e depois, em 90, graças à grande sabedoria de um profissional, um professor, um advogado maravilhoso, que nos deixou até há pouco tempo, o professor Petrônio Muniz, que tomou essa iniciativa, e aí nós chegamos na lei de 96. Então, a arbitragem, só para ficar claro, e por isso que não tem nada a ver a gente ficar defendendo a arbitragem, antagonizando a arbitragem com o Poder Judiciário, tentando elogiar em detrimento do Judiciário. Isso é um erro, na minha modesta opinião. Cada macaco no seu galho, cada um tem a sua função, o Judiciário sempre vai existir e a arbitragem vai tomando o caminho dela. Foi o que aconteceu nos últimos 25 anos, em que nós lutamos muito para a consolidação na arbitragem. E aí entra o segundo aspecto que é necessário. Na verdade, esse é um processo de aculturamento. Imaginem os senhores, entre dois particulares privados, empresários, você convencer um empresário que é para ele colocar uma cláusula compromissória, porque com isso ele vai ter uma decisão mais rápida, mais técnica e efetiva. E a pergunta na época falava, mas e se eu perder? Se você perdeu, perdeu, porque é definitiva, é vinculante. E muitos ficavam com o olho arregalado, porque nós temos também, e aí agora é do lado do empresário, do lado do administrado, nós temos uma cultura de recorrer. Recorrer é uma segurança, é um conforto. Mas se eu perder, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, o nosso grande trabalho na ocasião não foi convencer os administrados que com a arbitragem ele sairia daquele monte de processo do judiciário. Foi de confiar de que ele teria uma solução boa, bem lançada, de qualidade, que ele terá que cumprir ainda que perdesse. Então, isso tudo foi um processo de aculturamento. E hoje em dia a gente sofre muito com isso. Eu acho que todos nós temos algum cliente que nos últimos 12, 18 meses, depois de perder uma arbitragem, chegou e falou, arbitragem nunca mais, porque eu não posso recorrer. Então, ainda há esse resquício. Quer dizer, existe o aculturamento ainda está em processo de consolidação. E como nós conseguimos isso? Com a boa arbitragem, com a arbitragem bem conduzida, com a arbitragem correta, fundamentada, boas decisões. Essa é a maneira de se conseguir o cumprimento espontâneo de uma decisão arbitral, quando ela é convincente, principalmente para quem perde, não para quem ganha. Bom, mas voltando, esse é um aspecto. O outro aspecto é o que o doutor Adams mencionou, voltando agora para a parte da administração pública, é essa sanha
ditatorial, essa sanha de centralização, de que só o que o Estado faz está certo, essa é uma questão que os senhores, e espero que com apoio de quem não é tributarista, mas pode trazer alguma contribuição, teremos que lidar, e como está se lidando a partir de agora. Agora, me parece que no direito tributário, eu vejo com muito mais dificuldade a mediação e a autocomposição do que a arbitragem. E eu vou explicar o porquê. Porque a mediação, ela exige, obviamente, se aplica a lei, ninguém vai contra a lei, mas ela exige concessões de ambos os lados. E o agente público brasileiro ainda morre de medo de fazer concessão. Morre de medo de fazer concessão. Acha que vai ter depois um processo administrativo, que vai cair na operação isso, que vai cair na operação assado. Existe uma paura do agente público de fazer mediação ou concessão, porque isto não é que está infringindo a lei, mas eu repito, qualquer mediação, autocomposição, implica concessões mútuas. Então, o Estado, o fisco, vai ter que abrir mão de alguma coisa, e isto apavora o agente público. Então, com relação à mediação e autocomposição, só para terminar, eu acho que deveria haver um maior treinamento, uma maior orientação e um maior respaldo do próprio Estado para que os agentes públicos, claro, não vão ser irresponsáveis, mas soubessem e tivessem um respaldo de que podem negociar, talvez parâmetros de negociação, talvez limites, margens para começar, mas eu vejo com mais dificuldade a mediação e a autocomposição do que a arbitragem. Por quê? E aí eu termino. Porque a arbitragem é uma decisão. O artigo 18 da Lei 9.307 fala que o árbitro é o juiz de fato e de direito. É como, acho que o Elias falou assim, não sei, acho que foi você, que falou, é como se fosse o juiz togado que está decidindo. Não é? Concordo com ele. É processo de conhecimento ainda. A arbitragem não é execução. Não se tem ainda como evitar que um laudo arbitral não cumprido espontaneamente não tenha que ser levado ao judiciário para execução. Mas isso é uma outra história. O processo de arbitragem ainda é só um processo de conhecimento, mas vai ter um título executivo. E por que eu acho que a arbitragem... Estou sendo talvez muito poliana, mas eu queria tentar passar um pouco dessa positividade. Por que eu acho que na arbitragem é mais fácil ainda se ter bons laudos? Porque na arbitragem tributária, perdão, por que na arbitragem tributária é mais fácil ter bons laudos do que na arbitragem comercial? Pelo seguinte, na arbitragem comercial, o princípio da legalidade existe pero non troppo. Na arbitragem comercial, a lei fala que as partes podem decidir se a arbitragem vai ser de direito ou por equidade. Eu não conheço ainda aqui nenhuma arbitragem por equidade. Todo mundo opta por arbitragem de direito. Mas os árbitros na arbitragem comercial privada, muitas vezes, a legalidade pero non troppo, tem um pouquinho de equidade, faz uma decisão salomônica, faz um bem bolado aí para ficar bem com as duas partes, né? Quer dizer, dá uma variada. Na arbitragem tributária, o árbitro não vai poder fazer isso, porque ele está adstrito ao princípio estrito da legalidade. Então, é muito mais seguro, é muito mais, para mim, faz muito mais sentido a arbitragem tributária, porque eu tenho certeza que se o laudo não vier respeitando 100% o princípio da legalidade estrita, ele tem o controle judicial de anulação, que está na própria Lei 9.307. Então, para mim, no tributário, os árbitros vão ter que andar muito mais na linha respeitando a lei. E acho que isso é um ponto positivo que deve ser incentivado e que deve ser promovido. Só a última coisinha, não queiramos fazer tudo ao mesmo tempo. Na arbitragem comercial, começou-se com arbitragens realmente de contratos mais complexos, de valores mais elevados, e ainda não chegamos a viabilizar economicamente arbitragens por valores menores. Não precisa se começar querendo abraçar tudo, não precisa se começar querendo abordar todas as questões fiscais. Passo por passo,
às vezes, se chega mais seguramente ao destino. Como, por exemplo, a questão consumerista e de trabalhista, eu fiquei triste e desapontado também em 2015, quando isso foi excluído. Mas eu não vejo tão ruim assim, porque eu acho que foram 2 passinhos atrás, que talvez daqui a 5 anos resulte em 5 para frente. Então, bom, enfim, era essa a mensagem que eu queria dizer, um pouco positiva, talvez, por ser um arbitralista, ou arbitreiro, né, agora, convicto, e agradeço mais uma vez. Obrigada, Gilberto. Vou passar a palavra agora para o Bruno. Nós temos ainda 6 inscritos e a gente está muito curioso para ouvir o que eles têm para falar. Se puderem se limitar a 2, 3 minutinhos, dado o tempo, eu agradeço. Eu vou tentar ser o mais... Tá ligado? Vou tentar ser o mais rápido possível, até porque eu não sou louco de roubar tempo da professora Selma, porque todo mundo quer ouvir ela, né? Agradecer o elogio do Elias, vou agradecer o convite da Rita, que também é minha colega de advocacia pública, e eu acho que eles fazem de propósito, Rita. Eles colocam um membro da advocacia pública na mesa, em minoria, que é para se vingar da gente no âmbito acadêmico, do tudo que não pode ser feito com o tamanho do Estado no âmbito profissional. Mas e ainda coloca a gente para falar no final. Uma advocacia pública de muita qualidade, sem dúvida. Eu tenho várias considerações para fazer aqui, tanto porque a arbitragem é minha matéria de profissão como de acadêmica. Então, tenho algumas considerações que eu acho importante trazer. Quando eu conversei lá na Procuradoria ontem que eu ia vir para essa mesa, todo mundo me perguntou, os meus colegas procuradores de Estado perguntaram, nossa, mas por que o Tite não vira a Câmara de Arbitragem? E aí, quando o ministro Adams falou, o CARF e tal, eu falei, foi a pergunta que todo mundo fez. Né? Se vai fazer arbitragem tributária, por que já não transforma o Tite em arbitragem tributária? Né? E eu falei, também, não sei, vou até levar essa consideração, que eu achei importante. E a grande consideração em relação ao Tite virar a Câmara de Arbitragem Tributária porque a grande questão em fazer uma Câmara de Arbitragem Tributária é quem é o árbitro, como é que é composta essa Câmara. Da onde vêm os árbitros. Eu entrei no site do CAAD ontem e tal, assumo que eu acabei me perdendo, porque eu vi coisas mais interessantes, fiquei fuçando tal, talvez não tenha pesquisado direito. Mas eu não achei exatamente como são selecionados os árbitros do CAAD. E isso faz toda a diferença, porque isso é que vai atribuir legitimidade e confiança para... Seria bom. Não sei se todos escutaram. Pronto. Há um artigo no regime jurídico, que é o artigo 7º, que estabelece um conjunto de requisitos, designadamente 10 anos de comprovada experiência profissional em direito tributário, de 3 áreas: direito, economia e gestão. Depois há uma seleção. O processo está aberto anualmente. Há um período de consulta. Qualquer interessado que entenda reunir esses requisitos submete uma candidatura. E há 3 órgãos que intervêm na seleção. Acima de todos, a Comissão Deontológica, que tem uma pronúncia vinculativa. Depois vai ao Conselho de Representantes, que é constituído pela Direção-Geral de Política da Justiça. E, finalmente, a Direção aprova os nomes selecionados. E se houver qualquer questão relativamente ao requisito dos árbitros, as partes podem sempre suscitá-la antes de estar constituído o Tribunal Arbitral. E será depois apurado e analisado por parte da Comissão Deontológica. Também está num regulamento complementar. Sim. Só para complementar, todo este procedimento está expressamente previsto num regulamento que está disponível no nosso site. Ou seja, e o procedimento é um procedimento de concurso, de consulta pública. Tudo é publicado no nosso site e depois, no final, tem a lista que está organizada por ordem alfabética. Não tem um concurso público, mas é algum tipo de seleção pública, né? Isso, enfim, gera algumas dúvidas e já encaminhando mais para o meio. Concurso público para selecionar jogador é algo muito parecido com o que a gente ouviu falar. E, pessoalmente, assim, na pouca experiência acadêmica e profissional que eu tenho, mas do que conheço, a grande sacada da arbitragem é que você vai escolher o cara que vai jogar e você vai pagar o tempo dele. Eu estou te pagando, a primeira questão que você faz para escolher árbitro. Quantas arbitragens você tem disponibilidade de horário? Primeira questão. Por quê? Você está comprando o tempo do cara, coisa que você não pode fazer com o juiz. Você não pode comprar o tempo do juiz, aliás, muito pelo contrário. O juiz vai julgar o seu caso em 10 minutos. Eu faço questão que meu caso seja julgado em 1, 2 semanas. Essa é a grande sacada.
né? Então, poder escolher o juiz, poder escolher de onde que vem essa Câmara é o grande atrativo. E no poder público, pelo menos posso falar pelo Estado de São Paulo, já não existe mais grandes medos em relação à arbitragem comercial. A arbitragem comercial. No Estado de São Paulo, nós não temos nenhuma medida anti-arbitragem ajuizada nunca. Claro, nós temos questões. Isso aqui é disponível, não é? Essa sentença é nula, não é? Normal. Mas não tem grandes problemas. A professora Selma estava presente no discurso do Procurador-Geral na inauguração do nosso curso com o SEBAR. Ficou feliz de ouvir, porque o próprio Procurador-Geral já reconheceu. O Estado foi, no começo, empurrado para a arbitragem com os bancos internacionais, com financiamento, mas agora a gente já entendeu que, enfim, a profundidade do conhecimento é muito melhor. E esse curso, até comentando sobre esse curso do SEBAR, é justamente uma iniciativa nossa, lá do Estado de São Paulo, de aproximar a iniciativa pública e privada, e a ideia do curso era mais ou menos assim, nós nos reunirmos no ambiente acadêmico, que é o SEBAR, e o Centro de Estudos da Procuradoria, para botar a iniciativa pública e privada e falar, e aí, como é que a gente vai resolver? Tem vários probleminhas que a gente precisa resolver, vamos conversar, sem medo. Sem medo, de forma sempre transparente e pública, que é o mais importante. E a questão da publicidade sempre me chamou a atenção, porque é muito comum em evento de arbitragem, até na prática, a gente falar, não, a administração pública não está acostumada com a arbitragem. Aí chega eu com cara de estagiário, falando, não, eu estou sabendo como é que é, tipo, o procedimento é assim e tal, tananã, e só que tem que ter publicidade. Aí, mas tem publicidade? Eu falei, não era eu que não conhecia o procedimento? Agora, eu sei que está com... Agora a novidade mudou de lado. Tem que ser público, porque fazer o quê? Né? Tem que ser público. Não, mas como é que vai ser? E aí a gente vê que não é só a administração pública que tem ressalvas e tem poréns e está desacostumado. A iniciativa privada também está acostumada e a gente precisa colocar isso em bons termos. E, partindo mais para a questão da arbitragem tributária, assim como o processo civil do modo geral e a arbitragem de modo geral, eu acho que o problema não está no procedimento. Aliás, a arbitragem é muito bom porque ela tira procedimento. E o problema tributário no Brasil hoje, Rita me corrija, não é o processo. É a legislação que é um pouco caótica, a União centraliza, aí eu repasso, você recolhe, eu repasso, ninguém sabe. Então, ou a gente centraliza o Estado, ou descentraliza, mas fica essa coisa dos repasses sendo totalmente caótica. Então, assim, a gente tenta, dentro da área processual, dar algumas respostas. Hoje a gente está tentando resolver com os RDRs repetitivos, vamos uniformizar, tal, tananã. É o caminho de concentrar a massificação e não de pulverizar. Estou totalmente de acordo com o doutor Gilberto que a arbitragem não é solução para a litigância de massa. É solução totalmente pontual. E, se a gente tratar ela como ela deve ser tratada, isso ajuda. Na França, eles fizeram o Conselho de Estado francês fez um relatório, que é o relatório Le Boutin, de 2006, e a França, por várias características, eles têm várias ressalvas em relação à arbitragem, não gostavam de arbitragem, só aceitavam arbitragem com a legislação internacional. Mais recentemente começaram a aceitar a arbitragem nacional, começaram a fazer para poder construir a Disney em Paris, que péssima em relação de Orlando, não vão. Mas o bom é que botou a arbitragem lá dentro. Só que, assim, lá no relatório mesmo, o próprio Conselho de Estado, que é um órgão super conservador de centenas de anos, colocou no relatório. Do CIMAN, vamos com calma, porque a arbitragem, em teoria, pode tudo. O conceito de disponibilidade, o conceito de ordem pública é o que a gente disser que é. Então, vamos com calma, vamos começar no contratual, vamos estabelecer, até porque, se a gente acelerar demais, a gente é capaz de colocar a carroça na frente dos bois e perder tudo de uma vez. Então, do CIMAN, piano, e vamos com calma, uma coisa de cada vez. Só para concluir e até fazer uma contraposição à manifestação do Dr. Gilberto Juste, a nossa experiência na Procuradoria com mediação. Né? A mediação e a arbitragem andam meio junto, na alegria, na tristeza, na mediação e na arbitragem. Tipo, a gente atua tudo mais ou menos junto. E, para minha surpresa, a gente começou a ser incitado, a gente foi obrigado a ir para o judiciário fazer conciliação, né? O CPC botou e a gente foi obrigado a ir. E aí eu cheguei lá para fazer conciliação de casos não tributários e minha colega do tributário foi lá. Eu falei, bom, ela não vai fazer nada e eu vou ter que fazer tudo. Foi o contrário. Ela está fazendo tudo e eu não estou fazendo nada. Por quê? Porque, primeiro, ela é a autoridade tributária, então ela tem competência para resolver.
Segundo, ela está dando atendimento na conciliação que não foi dado para o contribuinte antes na Fazenda. E ela está lá resolvendo problemas e ela está servindo de, assim, ouvidoria. Alguém, pela primeira vez na vida, está me ouvindo que esse documento existe. É isso. Não é conciliação, é um atendimento adequado que não foi dado adequado antes. E eu que estou lá no setor judicial não consigo fazer nada, porque tudo depende de 1 milhão de secretarias, tal, tudo é disponível. E, para minha surpresa, a área tributária está fazendo muito mais acordo que eu. Então, tive que, enfim, repensar essa minha lógica. Nós temos uma preocupação muito grande, e aí, comentando a questão da Fiesp, com a perda de arrecadação, sim, por causa dos novos métodos. Tem um estudo de Pernambuco, do Nelson Leitão, da Universidade Federal de Pernambuco, que ele comenta, quando você começa a fazer parcelamento, no ano seguinte você perde a arrecadação. Porque qual que é o sinal que você passa? Você perdeu cogência da norma. Não precisa mais cumprir a norma. Então, tudo isso está no bolo, e todo esse bolo, que eu tentei resumir aqui no máximo, de menor tempo possível, vem em cima de um grande órgão controlador que fica te observando, que é o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Né? Sempre que eu faço a apresentação, eu coloco a imagem de um monstro em cima de um cara pequenininho embaixo, porque é assim que a gente se sente, porque tem ação de improbidade, nós respondemos, o doutor André Junqueira vai vir hoje à tarde, com certeza, aposto com vocês, ele vai falar de um caso de arbitragem que nós fizemos no Estado de São Paulo, fizemos acordo em arbitragem, a obra estava parada há 4 anos, a obra voltou a andar, em 3 anos foi cumprida, e 1 ano depois o Tribunal de Contas falou, não, está errado. A gente falou, agora, desfaz a obra? Que a obra voltou a funcionar. Não, mas não podia ter feito acordo, tal, tal. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, que a questão dos órgãos de controle precisa ser envolvida. O medo é um grande problema de gestão no Brasil e confiança. Obrigada, Bruno. Eu vou passar a palavra para o Leonardo Alvinho. Você disse que estava sozinho como procurador, ele vai representar a PGFI. Tá ótimo. Então, mais um. Está vendo, né, Bruno? Agora nós somos 3 na mesa, que a Juliana veio reforçar, né? A Rita está ali atrás, tem a Thelma ali, nós estamos todos infiltrados aqui, você acha que está sozinho, mas não estamos. Não é? Bom, primeiro, boa tarde. Agora já é horário da sobremesa, né? É horário do almoço, a gente já passou a hora do almoço. Primeiro, eu agradeço o convite, que me foi formulado pela Rita, a professora Tatiana, que já esteve me visitando na faculdade que eu leciono em Belo Horizonte, a minha colega de trabalho também, Juliana, e os demais colegas de mesa, cumprimento todos vocês. Eu estava pensando exatamente, o pessoal foi falando exatamente o que eu poderia contribuir. Primeira coisa que eu acho que seria importante a gente falar é a gente fazer essa limpeza. E aí, eu que vou fazer o contrário do que o professor Gilberto fez. Eu sou da área tributária, eu não sou da área do processo. Então, eu vou chamar de transação, que eu vi que se chamou de autocomposição ou de mediação. Mas a gente tem que fazer uma separação clara entre o que a gente está falando de uma mera composição, de uma que eu vou chamar de transação, e o que a gente está falando aqui de arbitragem. Uma composição, eu considero simples, e a gente costuma fazer, como o doutor Luiz Inácio mencionou, houve no caso de São Paulo, houve no caso de Minas Gerais, que era um caso similar, que é você, sem fazer concessões, eu não estou negociando uma tese para um proveito econômico lá na frente, eu operacionalizar com um determinado contribuinte que tem grandes problemas, medidas de facilitar o crédito ou um volume imenso de dívidas que essa pessoa tem, com várias teses envolvidas, eu verificar quais aquela que eu concordo ou não. Concordo não só com ele, mas concordo nacionalmente. Por isso, eu não estou abrindo mão de nada. Só sentei para ele, porque o caso dele é tão complexo que me fez sentar à mesa, porque tinha um relevante interesse público por trás. Então, conciliação é tranquila. Transação, o professor Gilberto tocou no ponto que é muito correto. É quase impossível, num cenário de um país com tanta corrupção que a gente está envolvida hoje, a gente caminhar ou desenvolver nesse momento político em termos de transação. É muito difícil. Principalmente porque, como o Bruno mencionou, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que, para que eu tenha qualquer tipo de renúncia tributária, eu tenha uma medida de compensação. Então, se eu estou dizendo, eu estou concedendo, o que você vai ter de medida de compensação? Então, artigo 14 de uma lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é um grande problema. E mais do que isso, como vocês mencionaram, no próprio judiciário é difícil a gente exigir ou a gente acreditar que exista uma segurança jurídica. Então, eu não tenho hoje, imagino que vocês também não tenham, parâmetros rígidos, objetivos, para dizer se aquela concessão que eu fiz em termos de uma tese jurídica me era favorável ou não, se eu estava numa margem de acerto ou não. Eu não tenho uma gestão de riscos de teses jurídicas tributárias minimamente possível no país.
ICMS, base de cálculo de PIS e COFINS, é um exemplo que, quando surgiu a tese na década de 90, era piada entre advogados tributaristas, e eles ganharam. Ganharam, tem grande chance de tirar o ICMS, tem grande chance de tirar também da contribuição previdenciária e tem grande chance de tirar agora o lucro presumido, porque é calculado com um percentual da receita bruta. E era uma tese que ninguém nem levava a sério. Então, ninguém sabe para onde vai a jurisprudência. Então, na hora de eu sentar numa mesa e falar assim, olha, eu vou ceder numa parte, você vai ceder na outra, eu verifico a minha chance de perder e minha chance de ganhar, eu não tenho a menor ideia da chance que eu tenho de perder ou de ganhar antes que tenha uma manifestação conclusiva. Isso impede muito que se avance em termos de transação. Voltando para o ponto da arbitragem, então vamos concentrar especificamente na arbitragem. Na arbitragem, meu colega Leonardo Varela, que eu acho que já saiu, porque eu vou mostrar lá no fundo, Leonardo Varela e o professor Marciano me auxiliaram. Quando eu vi que era lei portuguesa, eles me enviaram farto material que eu estudei sobre a lei portuguesa, artigos, etc., e vim para cá. Então, eu vou fazer um paralelo, primeiro fazendo uma coisa que eu acho que é interessante de ser ouvida. Primeiro, eu não sou russo, eu sou mineiro de Belo Horizonte, amigo de vocês, estou aqui para debater e absolutamente aberto ao mais aberto diálogo que for possível e disposto a ser convencido de tudo que vocês estão me falando. E extremamente simpático, acho que realmente é viável. Mas, pensando no que eu poderia contribuir para ser propositivo, eu vi colegas aqui dizendo, olha, eu participo de grupos desde 2009 sobre o assunto, e nós estamos aqui de novo, sentado, sem avançar em nada, e eu tenho medo daqui a 10 anos a gente está de novo aqui sentado e não evoluir absolutamente nada do que a gente falou. Então, correndo todos os riscos possíveis da supersinceridade, eu resolvi sentar aqui com vocês e dizer o seguinte, se eu tivesse numa mesa hipotética hoje eu sou procurador-geral adjunto da Fazenda Nacional, se eu tivesse numa hipotética mesa em que tivesse o secretário Guardia, ministro Meirelles, tivesse secretário Rachid e meu chefe Fabrício da Soler, o que eu diria para ele que eu teria de medo em termos de uma arbitragem em matéria tributária? Primeiro, custo. O custo é importante. Então, por exemplo, com relação à lei portuguesa, lá diz que para uma causa que vai de 750 mil a 1 milhão de euros, vamos fazer 3 para 1 para facilitar, em termos de 1 milhão de reais, custa 360 mil reais. O prazo da arbitragem portuguesa é de 6 meses, prorrogável no máximo para 12 meses. Para fazer uma conta simples, vamos fazer que isso aqui dure 10 meses, numa causa de 1 milhão de reais. O sujeito vai pagar 360 mil reais. 360 mil reais dividido por 10 meses são 36 mil. Se eu considerar que eu vou ter 3 árbitros, significa que cada árbitro custaria 12 mil mês. Mas não é só o valor do árbitro, tem todo o custeio administrativo de uma eventual câmara de arbitragem. O que significa que isso... E aí eu tenho outra dificuldade. Hoje os conselheiros do CARF reclamam da sua remuneração. Então, eu teria dificuldade. Será que essa arbitragem a gente conseguiria ter financeiramente valor para chegar a determinada coisa que um contribuinte normal? Ou, de novo, nós vamos fazer aquela coisa, joga para o Estado, que o Estado paga. É uma arbitragem. Aí, a solução mais fácil é essa que vocês mencionaram. Eu tiro o voto de Minerva do CARF e eu resolvo praticamente o problema do CARF. Ou seja, eu tenho lá um órgão que é totalmente custeado com dinheiro público, eu tiro um determinado voto de Minerva. Mas vai resolver o problema? Na minha opinião, não. Porque o grande problema que vocês estão me trazendo, ou pelo menos o mais agudo, é o problema do atraso, da demora na prestação dessa jurisdição de âmbito administrativo. E no CARF eu tenho um colegiado em primeira instância na DRJ, eu tenho câmaras, eu tenho turmas, eu tenho a Câmara Superior de Recursos Fiscais, e o que Portugal está me trazendo é um sujeito, eventualmente, se o sujeito abrir mão de hábito, um sujeito julgou e acabou em 6 meses. É um projeto completamente diferente do que seria o CARF. E eu, particularmente, acredito que seria muito melhor, muito mais viável um projeto de arbitragem tal qual esse Portugal está me trazendo do que o projeto do CARF. Embora seria muito mais fácil a gente mudar a questão do CARF. Tem uma outra preocupação que o Bruno também mencionou. Se não me engano, foi o Bruno, senão me perdoe quem tiver, se eu estiver burlando a fonte fidedigna disso aqui. Mas ele diz o seguinte, indicação de árbitros. Também pesquisei no regulamento português essa questão. É uma grande preocupação essa questão. E é uma preocupação, inclusive, primeiro, por uma falta, eu imagino, de possibilidade de utilização dos mesmos critérios que o português usou por uma academia ainda incipiente, pelo que me pareceu, frente à academia portuguesa. Lá se diz que processos, ou vou dizer causas, acima de 500 mil euros, o sujeito tem que ter mestrado.
Todos têm que ter 10 anos de experiência. Acima de 1 milhão, o sujeito tem que ter doutorado. No Brasil, linhas de pesquisa, especificamente, a gente sabe que hoje, cada vez mais, a CAPES, ela manda que eu tenha áreas de concentrações genéricas, linhas de pesquisa mais abertas, você ter, academicamente, pessoas especializadas de maneira tão profunda em direito tributário, é difícil. Então, esse eu já tenho um outro problema. Mas aí vai aquele momento, para finalizar e não falar muito tempo, já falei muito, todos roubaram, então roubei também, vocês me perdoem, tá? Para finalizar, é um momento de ultra sinceridade. O que numa mesa pesaria, e aí as pessoas têm que discutir esse tipo de coisa. O direito tributário, ele para mim, o ramo do direito em que as pré-compreensões elas são mais aguçadas. O que eu estou querendo dizer? Se eu estou no direito civil, o sujeito ora faz a vez de empresário, ora de consumidor. E no direito penal tem um assistente de acusação. No direito tributário, ou o sujeito é só contribuinte, em regra, ou o sujeito ele é só fisco. Isso daí limita de maneira, estou roubando essa expressão, não é minha, mas limita o horizonte interpretativo ou influencia de maneira muito significativa. Então, da mesma forma com que no CARF há toda uma suspeição com relação ao voto de Minerva, há dados estatísticos dizendo que o voto de Minerva, em geral, pende para o lado do fisco, o fisco também tem as mesmas desconfianças. E aí eu vou fazer uma parte chata, ela é bem desagradável, prolixa, e eu vou sair correndo, o táxi está me esperando depois que eu falar, mas eu preciso falar isso aqui para vocês. A Academia de Direito Tributário, ela é uma academia muito formada no Brasil por advogados. O James Marins, procurem um artigo na Revista de Direito Tributário de 2015 do professor James Marins, do Paraná. Ele monitorou todas as dissertações e teses de mestrado e doutorado de 2005 a de 2015 no Brasil. E verificou que praticamente todas elas se concentram em poucas faculdades, você sabe quais são, e 85 delas estão falando de hipóteses de regra matriz de incidência até hoje, e vinculadas a grandes bancas de escritórios de advocacia. Nós sabemos disso. Se é uma academia e se existe mesmo essa dialética científica no âmbito tributário, por que eu abro revista de direito tributário e eu não vejo comentários significativos de maneira oposta? A impressão que passa, e vocês podem me xingar para quem está do outro lado, é que muitas vezes o advogado faz do artigo uma vitrine para vender uma causa. E isso no tributário é extremamente aguçado, é extremamente forte esse tipo de coisa. Para falar em termos de teoria, façam a seguinte reflexão. Vou fazer que você faça uma reflexão. Se eu estiver errado, meu e-mail é público, está na internet, vocês podem me xingar por e-mail depois, que o táxi está ali, não vai dar tempo de xingar agora. Mas faça uma reflexão. A comparação que existe da teoria do direito no direito tributário e na teoria do direito normal é um outro mundo, eles vivem numa outra galáxia. É sintomático. Vamos pensar. Fonte de direito. Aí o sujeito tributário pensa assim, positivismo ou não positivismo. O que é não positivismo? A moral pode interferir mesmo se não tem a lei. Sai fora, todo mundo é positivismo. Não tem um ramo do direito que tem tanto positivista igual o direito tributário. Vamos pensar outra coisa, teoria da norma. Eu vou pensar por problema ou eu vou pensar por sistema? Pensem. A maior parte pensam por sistema e não por problema. Eu, num caso concreto, capacidade contributiva, dialogar com legalidade, não. É um sistema, esse sistema é fechado, é Luma, não é Feweg, e nesse sistema fechado, que eu interprete de acordo com as leis brasileiras, que é diferente do mundo fora, esse sistema me dá uma resposta dada em nome de uma outra teoria, que é a teoria dos princípios, que é da segurança jurídica. Quando eu falo na teoria dos princípios, faço a seguinte reflexão, e pegue os primeiros artigos da época do Ricardo Lobo Torres, que começou a escrever isso, quando surgiram do working Alex, não tem do working Alex direito tributário, isso não existe, não estou falando que são corretos, mas ele não existe. Quando você pega esse tipo de reflexão, a gente verifica, a teoria dos princípios é a diferença de estrutura ou de fundamentalidade, abstração e generalidade. No direito tributário é só fundamentalidade e geração, ninguém diverge que é estrutura. Por quê? Imagino eu. Será que, uma hipótese, que é porque alguém tem medo de eu fazer um conflito de regras e de princípios, coisa, aliás, irrelevante, porque essas pessoas que dizem isso não dizem isso. Alex do que não fala, mas há o receio. Então, é comodista você pensar o direito como sistêmico, um sistema que está a partir de normas postas, e eu vou fazer, na minha teoria da argumentação, para finalizar, quero dar uma piscada ali para eu fechar, eu vou fechar. Na minha teoria da argumentação, na teoria da decisão judicial, eu vou escalonar os meus argumentos, teoria não é isso? Teoria discursiva do direito é isso? Eu escalono os argumentos para verificar qual argumento é mais importante do outro. É surreal eu
imaginar que a vontade do legislador, eleito pelo povo, não estou defendendo nenhum originalismo interpretativo, mas ela é depois de linguagem, de texto, ou seja, eu discuto uma norma como o Repetro, MP do petróleo, por meses com a Petrobras, com o setor, discuto qual que é a medida, o que é importante, para chegar depois e falar assim, olha, o que importa é a sintaxe. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, há uma desconfiança, sim, e se essa desconfiança não for vencida, é um problema, sim, que vai impedir, provavelmente, o avanço desse tipo de medida dentro do Executivo. Mas o que eu quero dizer é que sou extremamente simpático à ideia, me disponho a estar presente em qualquer tipo de grupo que vocês façam, coordeno junto a outros procuradores para participar, e parabenizo vocês todos por terem oportunizado esse maluco de estar aqui falando esse tipo de coisa que vocês não estão habituados a ouvir. E muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada, Leonardo. Selma, por favor. Bom dia a todos, boa tarde já, né? Vou ser bem breve, que eu sei que nós estamos aqui com o horário estourando. Eu queria parabenizar os organizadores e espero que nós tenhamos muitos desses outros brainstorms dessa matéria, porque eu acho isso fundamental, não é? Nós estamos aqui conversando, e estamos conversando todos de lege diferenda, né? Como nós vamos fazer, como nós vamos colocar. A experiência portuguesa é extremamente rica, importante, e faz com que nós começamos, falando muito, assimilemos essas questões. Mas eu acho importante também pensar uma matéria de lege lata. Nós já temos algo para começar na arbitragem, e se fala muito pouco. É o artigo 852 do Código Civil, que permite a figura, primeiro, que tirou a arbitrabilidade do campo da direito patrimonial disponível. O Código Civil fala em patrimonialidade. E está aqui o Leonardo, que fez uma tese maravilhosa sobre isso. Participei da banca de doutorado dele em Minas. Nós vamos ter esse livro brevemente, e é uma das melhores obras que eu já li sobre direito, arbitragem no direito tributário. Por que não pensar em utilizarmos a figura do compromisso arbitral, porque o que está regulado no Código Civil é o compromisso arbitral, e já aí necessita efetivamente de uma iniciativa pública, no sentido de que grandes questões que sejam colocadas na área tributária se permita utilizar, por meio do compromisso arbitral, imediatamente a possibilidade de resolver por arbitragem, seja por meio de um decreto ou nem por meio de decreto. Eu estou falando decreto porque, por exemplo, a Lei dos Portos trouxe aquela figura daquele decreto, que é absolutamente, vamos dizer assim, um verdadeiro monstrengo dentro de um contexto que não se assimila, porque a Lei de Portos não previa aquilo, mas foi colocado lá dentro e está resolvido o problema. A arbitragem está em curso, que foi proposta ali. Me parece que isso é uma iniciativa que não custa nada ter uma prontidão no sentido de começar a aplicar. Evidentemente, vão surgir vozes que vão dizer o seguinte: não pode. Não pode porque o artigo 156 do Código Tributário Nacional tem um dispositivo que reconhece que a extinção do crédito tributário só se dá por sentença, no caso mais similar, sentença judicial. Eu acho que esse conceito também pode ser superado. Nós não podemos esquecer, melhor dizendo, que a arbitragem na área da administração pública passou por um caminho muito grande para nós chegarmos até aqui. Essa experiência vai ser uma experiência que vai ser assimilada também pela área tributária, não é? Então, esse dispositivo pode ser afastado? Pode, sim. Pode ser afastado por quê? Porque nós temos jurisprudência que já esclarece, e uma jurisprudência muito antiga, que tem mais de 70 anos, no sentido de que a sentença arbitral ela equivale à sentença judicial. E isso fonte de uma interpretação do artigo 172 do Código Civil antigo, que falava que só transitava em julgado sentença judicial. E o Supremo disse não, a sentença arbitral equivale a uma sentença judicial. Então, nós poderíamos sair daqui já pensando nisso. Por que não usarmos as ferramentas que nós temos agora? Sabe? Há possibilidade, e vamos pensar que a aplicação do Código Civil junto com a lei de arbitragem, ela é harmônica. Né? A figura do compromisso está na lei de arbitragem também. O que nós precisamos é de iniciativas nesse sentido e que a doutrina também se deite sobre esses dispositivos. Eles estão aí esperando para que a gente possa fazer uma interpretação construtiva.
Não é? Então, que todos saímos daqui pensando nisso. Nós já temos elementos para poder utilizar a arbitragem na área tributária. É por meio de um compromisso arbitral e está regulado na lei que fala de patrimonialidade. Com isso, nós já vencemos vencemos, ou pelo menos tentamos nos convencer ou abordar de uma maneira diferente essa questão da disponibilidade. Era isso que eu tinha a falar, porque você é bem breve. Obrigada. Obrigada, Selma. Helder, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite aqui, não só em meu nome, mas também dos demais alunos aqui da 5ª turma, né, uma turma fantástica, tenho aprendido muito aqui. Agradecer à professora Tatiane pela possibilidade de trazer à mesa alguém do corpo discente aqui do mestrado da Fundação, ao grupo de pesquisa também, que tem como o André Macedo participando, a professora Juliana e os demais membros aqui presentes. Eu acho que muito já foi dito, vou tentar ser o mais breve possível, e eu gostaria de trazer uma visão um pouco da minha realidade na Bahia. Eu acho que a gente trabalha aqui muito em São Paulo, a gente trabalha aqui em valores específicos, mas assim, o que eu vejo muito na arbitragem é uma oportunidade e não um desafio. Eu vejo na arbitragem a questão da oportunidade de tentarmos levar, principalmente para o interior, para os lugares onde a gente não tem uma tutela jurisdicional boa, de qualidade, onde a gente tem uma qualidade de juízes que eles estão muito preocupados com direito de família, com direito penal e que julgam causas tributárias, muitas vezes de grande valor, de mineradoras, de empresas de energia eólica, empresas de energia hidrelétrica, de qualquer tipo, nuclear, e que essas pessoas simplesmente, essas empresas mesmo em situações de grande valor, como o Bruno estava mencionando, e que o Gilberto também falou mais cedo, da questão de não se pulverizar, não se trazer efetivamente só a oportunidade de trazer, de tentar diminuir essa lentidão do judiciário, mas trazendo a tutela de qualidade para essas pessoas, principalmente jurídicas, que estão um pouco afastados da qualidade do Poder Judiciário, que é a Justiça Federal de São Paulo, que é o Tribunal Regional Federal, que é o STJ, que é o STF, que com toda essa qualidade ainda assim a gente tem uma série de problemas. Então, eu vejo, no primeiro momento, a oportunidade de uma decisão de qualidade, né? Eu vejo que isso é fundamental, que, infelizmente, você vai despachar com o juiz e ele fala para você, olha, eu não posso lhe atender porque eu tenho aqui 15 pessoas para soltar, eu tenho aqui uma família que está tendo uma guerra aqui na cidade, eu tenho que tentar, de alguma forma, resolver esse conflito, e, assim, a gente não tem isso para as empresas, e os juízes eles não sabem e não fazem questão de aprender e de conhecer direito tributário. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, que era um tema até que eu tenho conversado muito com a Juliana, é em relação a um problema que envolve a questão dos menores valores hoje, principalmente no âmbito da Fazenda Nacional. Nós temos hoje eu posso dispensar a execução para débitos até de R$20 mil, e eu tenho também a possibilidade de suspensão da execução com a portaria 396, da questão do regime diferenciado, para débitos até R$1 milhão. Então, como vai funcionar? Vai simplesmente suspender, esquecer esse débito, esse crédito tributário, e vai ficar lá à mercê da prescrição? É isso que a gente vai acontecer, vai largar a mão, vamos parar de cobrar, o poder público vai parar de exigir esse tipo de tributos só porque ele é mais baixo, mas ele também é crédito tributário. Então, hoje a gente tem a figura da suspensão, que tem acontecido na Bahia, todos os processos estão sendo suspensos. Infelizmente, não se tem hoje todo mundo focado na cobrança acima de R$1 milhão. Sim, sim. Mas o que tem sido aplicado, é abaixo de R$1 milhão, suspende. Né? Infelizmente, é a realidade que tem acontecido para uma questão... Isso. Mas o que tem acontecido aí a Procuradoria da Fazenda na Bahia ela tem requerido, com consequência, olha, abaixo de R$1 milhão, vamos suspender. Desculpa. Bom, pela portaria, de fato, ela não confere, mas assim é o que acontece na realidade. Pode ser esse aqui? Quer esse aqui? Não, eu só queria pedir que a gente se ativesse ao tema da arbitragem. Desculpa. Claro. Não, mas isso aqui, na verdade, seria o quê? Para trazer para a arbitragem esses créditos também, para evitar até questões de prescrição. É que temos mais duas colegas para falar. Claro. Então, era basicamente isso que eu queria falar. E, assim, realmente, tem esse dispositivo na portaria, mas é o que se tem aplicado. Né? O que eu estou trazendo é a questão da realidade versus o que você tem no código, que está escrito na portaria, que está sendo aplicado pela Justiça Federal na Bahia. Obrigada, Helder, pelos comentários. Valéria. Isso. Não sei se está funcionando. Bom, boa tarde, boa noite já daqui a pouco.
Primeiro, eu só queria fazer uma retificação. Eu não sou da Fiesp, eu sou da Camarb e eu sou sócia do meu próprio escritório de arbitreiros, né, como a gente agora foi chamada. Aliás, milito na área há quase 20 anos e, de fato, como bem colocado pelo Elias, é uma área que ainda está se consolidando no Brasil, embora já esteja extremamente desenvolvida com relação, inclusive, ao mercado global. O Brasil hoje é o quarto maior usuário de arbitragem do mundo. Eu acho que a gente conseguiu, em 20 anos, terceiro, pulamos ainda, uma posição esse ano. Então, tem, de fato, muita experiência, como bem colocou a Selma, em matéria de arbitragem, tanto no Brasil como fora do Brasil, para ser importada. A gente viu o exemplo português. Eu tenho a impressão que nós estamos mistificando um pouco o envolvimento da administração em matéria de arbitragem. Aqui tivemos um colega que nos ilustrou muito bem, o Bruno, de como efetivamente a administração já está atuando. A administração vem atuando em matéria de arbitragem já há muito tempo. Em outros países, essa experiência é ainda mais rica. E eu, ouvindo aqui toda a explicação até que o doutor Adams estava dando, me lembrei do Peru. O Peru hoje é um dos maiores consumidores também de arbitragem da América Latina. 80% dos casos peruanos são com a administração pública. Por quê? Porque são obrigatórios, inclusive, por meio de uma lei específica. Todas as contratações com o Estado são obrigatoriamente resolvidas por meio de arbitragem. E eles conseguiram regular isso de forma bastante inteligente. É um sistema que funciona. Não existe uma listagem tão, talvez, engessada, como a gente ouviu aqui em relação ao sistema português, justamente para não se ferir o conceito, digamos, essencial da arbitragem, que é a possibilidade de se nomear o julgador. Essa é a grande vantagem. É como o Gilberto bem colocou, quando um cliente vem nos procurar, e vamos nos colocar, então, na posição do contribuinte, ele quer poder escolher. E, normalmente, as listas, que são muito polêmicas, inclusive no mundo da arbitragem, a existência de listas de árbitros já são, por si só, polêmicas, acaba fazendo com que o mecanismo fique menos atrativo do que ele originalmente se propõe a ser. Então, para entrar no debate, que eu acho que a gente ainda tem muito para discutir em relação a isso, entendo que essa seja uma preocupação por parte do Estado, mas me parece que, na medida em que pode-se fazer essa escolha, essas preocupações poderiam ser resolvidas justamente por meio da livre escolha, de escolher alguém com um perfil que se pretende, tanto por um lado como pelo perfil que se pretende pelo outro lado. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais honestos, inclusive os arbitreiros ou arbitralistas. A escolha do tribunal arbitral é a principal fase de um procedimento arbitral. É aí onde se dão as cartas de como essa questão vai ser resolvida, com a rapidez que se quer, com a precisão técnica que se quer e com a imparcialidade que se quer. Evidentemente, quem está nomeando vai querer nomear alguém que tenha um perfil mais adequado para o seu caso. O outro lado vai fazer a mesma coisa. Então, normalmente, o terceiro é quem vai acabar, de certa forma, equilibrando essas posições. Eu acho que isso deve servir também de uma forma ampla em matéria de arbitragem tributária, se é que a gente um dia vai conseguir implementar isso. Em matéria de publicidade, que foi uma questão que foi colocada aqui, eu acho muito importante ficar muito claro o seguinte: não existe confidencialidade em arbitragem, pelo menos não prevista em lei. Isso é um mito. A lei de arbitragem não prevê a confidencialidade. Quem prevê confidencialidade são regulamentos de arbitragem, não a lei. Então, é um conceito muito equivocado que até os próprios arbitreiros têm de que a arbitragem é confidencial. Tanto não é assim que, por exemplo, regulamentos de instituições internacionais como a CCI estipulam claramente que, em princípio, a arbitragem não é confidencial, salvo se as partes tiverem pactuado a confidencialidade. Obviamente, na maioria dos casos, a confidencialidade é pactuada porque é do interesse das partes. Então, acho que essa barreira não existiria em matéria de arbitragem tributária. E com relação ao custo, que é a questão que acho que também sempre fica, tanto na iniciativa privada também fica, a maioria dos clientes reclama muito de que custa caro, me parece que hoje no Brasil existem diversas instituições muito competentes, eu represento, inclusive, uma delas, com tabelas adequadas, inclusive, para causas pequenas, que não chegam a esses valores que a gente viu aqui em Portugal. O pessoal está ganhando muito melhor em Portugal, viu? Posso te dizer, posso te garantir, né, Gilberto, pela quantidade de trabalho que nós árbitros temos, muitas vezes a gente até muito mal remunerado em relação ao trabalho que a gente tem em determinados casos. Então, isso é uma questão que também pode ser facilmente
infelizmente, na minha opinião, contornada, fazendo com que as próprias instituições se adequem, por exemplo, com uma tabela própria para isso, se é o caso de que se vai se adotar uma arbitragem institucional ou não, que é uma questão que acho que também daria um debate enorme. Mas, para ser breve, acho que são essas questões pontuais do mundo da arbitragem que eu gostaria de colocar para vocês, e muito obrigada pelo convite. Obrigada pelos esclarecimentos. A Juliana, nossa última debatedora, representante da PGFN. Bom, acho que mais da FGV do que da PGFN aqui hoje. Bom, a gente está aí aqui no Núcleo, tratando desse tema. Na verdade, eu queria só acrescentar algo que o Leonardo colocou. Eu acho, Leonardo, que há muito tempo, talvez, na academia se esteja discutindo isso, mas eu acho que agora nós estamos num ambiente muito propício para retomar essa discussão. Então, era só esse ponto que eu gostaria de colocar. Na verdade, eu acho que minha área é o contencioso tributário, eu sou processualista tributária, e eu acho que com o novo Código de Processo Civil a gente vê um caminho muito largo aí para a uniformização de jurisprudência, de uniformização de entendimentos dentro da própria administração. O que o Dr. Adams colocou, né, é difícil para a ideia de que o Estado não pode perder nunca. Realmente, eu já estamos, né, alguns anos na Procuradoria, quase 20 anos, e assim, de 20 anos para cá muita coisa mudou. E eu acho que, se a gente não traz esse debate para dentro da academia, a gente sempre vai ter essa ideia de que nunca vamos poder ter arbitragem no Brasil. Eu não sei se eu sou otimista até por conciliar minha atividade pública com a minha atividade acadêmica, mas eu fico muito empolgada de hoje estar nessa mesa e ouvir tantas pessoas com tanta competência no assunto, poder trazerem pontos muito positivos da arbitragem. E eu acho que esse é o caminho. Então, você está mais do que convidado. Nossa casa aqui está aberta para você e para todas as pessoas na Procuradoria que podem, assim como hoje nós temos regime diferenciado de cobrança do crédito tributário, nós temos seleção da dívida ativa, o que o Helder colocou, arquivamento das execuções fiscais até R$1 milhão, alterações na própria lei de... com as alterações, claro, sempre vinculado ao que está previsto em lei, nos regulamentos internos, alterações na lei de execução fiscal, nós estamos trabalhando nisso, temos um grupo nesse sentido. Então, só para falar, temos portarias que dispensam os procuradores, uma série de situações que vem desde a época que o doutor Luiz Inácio estava na Procuradoria. Então, assim, é um avanço tão significativo que eu acho que é o momento de nós pensarmos também em meios de solução de litígios alternativos. Então, era só essa ideia que eu queria deixar e já passo a palavra para a doutora. Obrigada, doutora Adams. Gostaria de fazer algumas considerações finais. Só concluindo, aproveitando o Alviensky táxi leve. Não, mas eu queria só comentar primeiro, eu achei muito oportuno, viu, doutor Selma, a sua fala e a questão da utilização da sentença arbitral, porque ela me lembrou um outro conceito. A figura do parcelamento como espécie de suspensão do crédito, ela foi introduzida pela Lei Complementar 104, e até aquele momento se admitia interpretando o parcelamento como uma espécie moratória. A lógica é a mesma. A lógica interpretativa é a mesma. Eu vou dizer mais, não existe no Código Tributário Nacional a figura da confusão com elementos de extinção de crédito. Foi feito por parecer. Mesmo que se entenda com números clausos, não tem sentido querer que a administração tributária cobre dela mesma um tributo por conta de confusão. Instituto da confusão. Quer dizer, é possível, sim, fazer interpretação. E aqui eu queria questionar com essas premissas, e concordo que o nosso sistema tributário brasileiro, a interpretação, ela é muito travada, ela é muito, eu diria até atrasada, ela premia o artifício da formalidade até com uma certa segurança. Mas, a rigor, o sistema ele é um sistema que está sendo tensionado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. A aplicação de princípios, a aplicação de valores na interpretação das normas tributárias é absolutamente relevante, ou do considerações de alta fiscalidade. Aliás, o sistema tributário nacional, se existe um sistema que lida com valores, é o sistema tributário. Vide que, pelo menos, 2 das grandes revoluções do mundo foram baseadas em crises tributárias, né? A americana e a francesa. Então, pelo menos começaram por aí e evoluíram para outros viés, né? Mas, em suma, eu acho que é possível, eu quer dizer, eu concordo, eu não quero parecer que mas eu não concordo que eu acho que não é uma duplicidade judiciária versus arbitragem,
Não é isso. Eu acho que a arbitragem não é a solução para a obesidade mórbida do judiciário, mas ela é vista pelos magistrados como uma solução, como é a mediação, como é o acordo. Até porque, se nós comparar o modelo americano, 80% das disputas, pelo menos tributárias, são acordos. E por que são acordos? Porque o risco, a incerteza do processo, ela favorece o acordo. E hoje nós procuramos o Estado, e aí a questão do voto Minerva, ele é uma forma de garantir o resultado. É uma forma de composição igual, mas eu decido que é um... Essa busca de construir um resultado, ele está presente no âmbito da administração, da segurança da administração. Portanto, que eu mantenho a lógica do litígio. Eu não faço acordo, porque eu não tenho risco de incerteza. Eu não tenho risco. E eu vou dizer assim, eu concordo, a escolha dos membros é decisiva, mas a principal premissa é competência, conhecimento e independência. É isso que o sistema tem que garantir. Não é o que orientou... E eu digo, eu acho, sim, que eu acho muito interessante substituir o CARF por esse modelo similar, porque o CARF ele é um instrumento de tribunal, mas ele ainda é contaminado por essa busca de certeza. Tá certo? Por que certeza? Porque, na verdade, a premissa é, se existe empate, a administração tem o pressuposto de legitimidade, portanto, de solução. Esta é uma escolha, que não é aderente a um tribunal. É uma paternidade. Eu vou dizer, quando nós reformulamos o CARF lá em 2001, uma das coisas que eu impus na negociação é de que tantos os contribuintes que compunham ele passassem para aquela comissão de seleção, que era o professor Paulo de Barros, que era o presidente, como os auditores. E a Receita era radicalmente contra, porque por que eu vou passar para uma comissão se eu já fiz concurso público? Não faço, está errado, porque a função é diferente. A lógica de quem vai para um CARF ela é de juiz, não é de um fiscal. É isso que está marcando. A independência das instâncias é importante, exatamente para garantir que haja equidade. E aqui eu dizer, eu concordo que a lei tributária ela é muito vinculada à lei, mas mesmo a lei lida com equidade, porque a lei gera incertezas que me obrigam a ponderar resultados, que, às vezes, a equidade é a solução. Eu sei que o sistema tributário não gosta disso, mas é fato. Tá certo? E acontece. A gente pode até fechar o olho e ignorar, não está acontecendo, mas acontece, faz parte do sistema. E, por final, eu queria só comentar, e aí a questão do custo, eu acho que tem que pagar por isso. Pura e simplesmente, tem que pagar. Porque, se houver custo, talvez tenha menos decisões, menos esforços de fazer tanto planejamento, sabe? Isso para o contribuinte e para o Estado. Porque o Estado também faz planejamento tributário. Esse conceito de planejamento tributário, o que é? É pegar a norma e interpretar de maneira mais favorável para mim. Qual é a premissa que o Estado tem nesse processo quando está de tributo? Arrecadar mais. E não é por má fé, é por pressão mesmo, porque ele tem que gastar. Ele tem uma obrigação de gasto. Então, eu olhar que o nosso orçamento, 90% do orçamento é vinculado. Ele não tem administração. É salário de servidor, é aposentadoria, é despesa com educação, é despesa com saúde. É vinculado. Isso é uma coisa absolutamente absurda no sistema, mas é o sistema que nós temos. Então, essa pressão força ao ponto de que, me parece, assim, o Rachid ficou chateado comigo, mas eu acho que é totalmente constitucional você premiar o sancionador pela sanção. Eu acho absolutamente inconstitucional você querer criar uma remuneração baseada no volume de sanção que eu atribuo. Por quê? Porque o fiscal, mesmo que ele seja um agente fiscalizador, ele também exerce uma posição de juiz. Ele também tem responsabilidade pela aplicação justa da norma, e não pela aplicação de o melhor resultado possível. Então, essa dinâmica é uma dinâmica que tem que ser repensada. Falta no Brasil um código de direitos dos contribuintes, como existe nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, um conceito que tem lá, que eu acho interessante, lá nós temos direito de falar no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, o código, a administração tem a obrigação de ouvir. O verbo mudou. É completamente diferente. Aqui a administração tem a obrigação de ouvir. Ela tem que receber a petição e depois para arquivar no processo.
e decidir o que quer. Isso está errado. Isso que eu falo de cultura, e tem razão e concordo também com mim. Eu concordo, assim, esse é o desafio, mas eu acho que tanto a mediação, a arbitragem, elas tensionam com essa realidade. Porque se eu sou obrigado, principalmente a mediação, desculpe te colocar, mas a mediação é a que mais avançou. A arbitragem, não conheço nenhum caso de arbitragem, fora dos contratos de concessão, etc., mas do âmbito da mediação, muita coisa se avançou no âmbito da AGU positivamente. E uma coisa mais fantástica que eu vi nesse acordo é que, quando senta junto pessoas completamente com posições diferentes, e elas sempre começam a discutir o problema, tem soluções que surgem que ninguém podia imaginar que era possível. Essa potência é muito grande. E aí, fechando a última fala, questão de confidencialidade. Na lei de transação, que foi encaminhada ao Congresso, está lá tramitando, ela fala de confidencialidade durante o processo. E eu acho que é possível uma parcela de confidencialidade, pelo menos, dos dados econômicos, aquilo que o contribuinte abre no processo para solução. Mas não é confidencial ao final, quando decidido. Aí se torna público, porque tem que saber, a sociedade tem que saber os parâmetros e os pressupostos que a administração adotou, até porque eu acho que ela tem uma responsabilidade de coerência. Aí que eu acho que a arbitragem ela perde um pouco no âmbito do sistema privado, porque ela, na arbitragem pública, ela tem uma obrigação com a coerência. Ela não pode ser arbitrária, né? Obrigado, foi um prazer enorme estar aqui e participar dessa mesa com pessoas tão ilustres, tão inteligentes. Obrigado. Excelente palestra, excelentes debates. Agradecemos a presença de todos os presentes. Faremos uma pequena pausa para o almoço e retornaremos às 14h com a palestra do árbitro português Francisco e também com a presença e palestra do Pitágoras, da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal.